Seja bem-vindo ao canal da Defensa Cursos Especiais, motorista de alto valor. E nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre relacionamento intrapessoal. Mas antes de começar, nós vamos contar uma história para você, tá bom? Tinha uma mulher, tá, viúva, tá, que era muito rica. Ela ficou com uma riqueza muito grande, tá? O marido morreu, ela construiu essa riqueza junto com o marido, tá? E ela tocava as indústrias, as empresas todas. Então, uma empresária de sucesso, com muito dinheiro, morava na casa excelente, com vários empregados. E o que o marido deixou para ela foi um filho. Esse filho ela amava assim de coração, como uma mãe ama, tá? Um filho de 4 anos. Só que esse filho começou a desenvolver um problema muito sério. Um problema de comer açúcar, de tato para açúcar. Ele não podia ter açúcar que ele comia. Então imagina uma criança que pega um pote de açúcar e come ele todinho assim, ó, na colherada. Então isso, lógico, a criança passava mal, começava a ter problema. E é óbvio, se você comer açúcar em excesso, o açúcar já não é muito bom, porque o açúcar é uma coisa que vicia mais que cocaína, só para você ter ideia, tá? E comida em excesso, ele vai dar problema, ele com certeza vai dar problema, inclusive vai levar até a morte, tá? Então ela começou a ficar com os olhos, vários olhos em cima dessa criança, mas ela também tinha que trabalhar, então deixava os empregados, e sempre a criança dava um jeito, sempre fugia. Uma criança de 4 anos não é tão fácil, você fala assim, para de comer açúcar, porque ela não tem entendimento cognitivo, inclusive, né, para entender que o açúcar faz mal. Então ela começou a ficar muito preocupada, ela começou a buscar os médicos mais caros, os melhores médicos que tinha aqui no país, tá? Os melhores, gastar tubos de dinheiro, e o nego dava receita, faziam coisa, dava remédio, e aí nada, e aí ela começou a ir nos curandeiros, ela começou a ir em centro espírita, ela começou a ir em igreja, ela começou a rezar, e nego faz isso, faz aquilo, e nada estava resolvendo. E ela estava desesperada, uma coisa muito angustiada. Então imagina, uma empresária, quando ela chegava nos ambientes, sentia a energia dela que ela estava desesperada, né? E aí, como mulher é um ser que se fala muito, até para poder tentar pegar as coisas, é interessante, o homem ele é mais calado, mas a mulher ela fala bastante, ela joga os problemas dela para fora, porque sempre tem uma que dá uma opinião, né? As amigas falam, faz isso, faz aquilo, sempre conhece alguma coisa. E ninguém conhecia, falou assim, você tem que procurar outro profissional. Então ela começou a procurar os melhores do mundo, né? Fazer várias viagens para vários países, inclusive chegou até errado de explicar a situação. Por quê? Porque o caso do filho dela era um caso raríssimo. O menino comia mais açúcar do que formiga, só para você ter uma ideia, tá? Então imagina o desespero dessa mãe, mesmo ela com muito dinheiro, muita grana, mesmo ela investindo, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia como proceder, ninguém sabia como tirar esse vício dessa criança, tá? E era uma vida meio desgastante, porque ele queria doce, ele chorava o tempo todo, ele reclamava, né? Ele chegava a passar mal, porque ele queria comer doce, ele queria comer açúcar. O negócio era esse, a vida dele não queria comer mais nada, né? Começou a ficar debilitado, então ela começou a se preocupar bastante, tá? Inclusive montar um mini hospital na casa dela para tomar conta dessa criança, com várias pessoas, com vários empregados, enfermeiros e tudo mais, trabalhando para a criança, para tomar conta, para olhar, para vigiar, para não ter problema. Muito bem, na sexta-feira, numa das reuniões, né, de negócio dela lá, ela estava consternada, o pessoal perguntou, ela falou assim, acontece isso na minha vida, e aí falou assim, tem um cara que talvez resolva, né? Talvez resolva, uma santidade. Ele falou, quem é? Pelo amor de Deus, me fala que eu vou agora correr. Não, o nome dele chama-se Mahatma Gandhi, lá na Índia, né? Até porque Gandhi era vivo. E aí ela falou assim, pô, eu vou lá, né? Não deu outra, não. No outro dia ela já fritou o avião, já pegou o melhor hotel lá, pegou o filho dela e foi para lá. Chegou lá, já falou com o pessoal, precisava falar com Gandhi e tudo mais, levaram ela até a cabana simples de Gandhi, né? E aí Gandhi a recebeu, ela com tradutor e tudo mais, e ela explicou o problema, né? Falou, meu filho come açúcar em demasia, eu já gastei, já fui num monte de lugar, ninguém sabe resolver, não tem especialista, a minha última esperança é o senhor, né? Eu queria que o senhor fizesse alguma coisa para ele parar de comer açúcar. O médico olhou para a criança, olhou para ela e falou assim, volta daqui a 3 meses. Aí ela, então tá bom, volta daqui a 3 meses. Beleza. E aí ela saiu, voltou, né? Foi lá, pagou a conta de hotel, lá grande, pegou o avião, voltou, e ficava angustiada, vivendo nessa angústia, nessa fissura, nesse medo todo durante os 3 meses. Depois de 3 meses ela voltou para lá, retornou, né? De novo, viajou de novo, tudo mais, ficou no hotel, pegou o veículo, pegou o tradutor, foi até Gandhi, e Gandhi recebeu. Pá. Ah, o senhor lembra? Lembro, né? Para parar de comer açúcar é isso. Ele olhou para olha só o que ele fez, ele olhou para a criança e falou assim, ó, pare de comer açúcar. Falou isso.
isso? Ele foi. Mas como assim? Ele falou, desculpa, santidade, mas eu vim aqui há 3 meses atrás, né? Gastei assim tudo esse dinheiro com viagem, com tradutor, com hotel, esperei isso estar disponível, vim até aqui, né? Voltei, 3 meses estou aqui de volta, gastei também mais uma coisa. Para o senhor falar isso, o senhor não poderia ter falado isso no primeiro encontro, né? Se era para falar isso, se era só isso, eu não poderia ter me poupado tudo isso e ter falado isso no primeiro encontro. Ele olhou para ela e falou assim, há 3 meses atrás eu comia açúcar. Sacou? Ou seja, a gente às vezes cobra das pessoas, né? A gente cobra do nosso passageiro, a gente cobra dos nossos familiares, a gente quer dar instrução para alguém, a gente quer, teoricamente, curar alguém, quer dar sermão para alguém, coisa que a gente não faz. Entendeu? Então, Gandhi, uma ansiedade, ele só pôde abrir a boca para dizer para o menino assim, para de comer açúcar, quando ele parou de comer açúcar. Isso chama-se integridade de honra. Presta atenção, que o relacionamento está justamente nisso aí. A maioria dos relacionamentos dá problema porque eu quero que o outro faça alguma coisa porque eu acho que é certo, mas eu não faço. Sócrates, só para você entender. Vamos falar de Sócrates. Você que não me conhece, chegou no canal de Paraquedas agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sérgio de Moraes Lima. Nós estamos no canal da Defensa, curso especial, motorista de alto valor. Nós estamos falando sobre relacionamento intrapessoal, tá? Existe o relacionamento interpessoal, existe o relacionamento intrapessoal. E agora eu falo do intrapessoal, né? Sócrates foi o maior sábio que teve na Grécia até hoje, um filósofo reconhecidíssimo, viveu ali há 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, na Grécia, onde ele tentava fazer as pessoas, principalmente os jovens, a pensar diferente, a pensar fora da caixa, tá bom? Ele foi condenado a tomar cicuta, que é um veneno para morrer, porque ele disse que ele estava deturpando a juventude. Muito bem. E aí um dia os discípulos dele, inclusive Platão foi discípulo dele, falou assim, o senhor sabe muita coisa, ele falou assim, ele cunhou uma frase que até hoje a gente usa, né? Ele só sei que nada sei, tá? E nessa Grécia mesmo, existia um oráculo chamado Oráculo de Delfos, né? Onde tinha as criptonisas lá, o pessoal quando estava com uma dúvida, quando estava com um problema muito sério, às vezes ia consultar a espiritualidade e ia para esse oráculo, né? A gente faz isso, né? Toda a cidade, todo o povo faz isso, sempre tem um lugar que a gente tenta acessar o divino, né? Seja através de oração, seja através da espiritualidade, sei lá, através de alguma coisa, tá bom? E quando você chegava no templo do oráculo de Delfos, estava escrito assim, bem grande assim, ó, conhece-te a ti mesmo. Vixe, pronto, tá aí, vamos começar a falar do relacionamento intrapessoal, vamos, é justamente isso. Não adianta nada eu querer conhecer tudo do mundo se eu não me conheço. Afinal de contas, tudo que o mundo me oferece, tudo que eu consigo ver no mundo, tudo que o mundo me dá, é a partir do que eu tenho dentro de mim. Então, se eu tenho que arrumar algum problema, não é fora, é dentro. Presta atenção nisso, tá? Por isso que quando você pega lá o manual do ser humano, que chama-se Bíblia, né? Jesus fala, não julgueis para não ser julgado, ok? Tudo aquilo que você vê, né, no olho do outro, lembra disso? Como é que você está julgando o cisco no olho do outro, se tem uma trave no seu? Então, olha para você mesmo. E é interessante que todos nós, dentro da sociedade, nós somos espelhos um do outro, tá? Então, eu sou motorista de ônibus, ok? Eu trabalho com um monte de gente, ou seja, é como se estivesse entrando no meu ônibus, o passageiro, é como se fosse vários espelhos meus, entende? Então, cada coisa que eu não gosto em alguém, é justamente isso que tem em mim, que eu estou tentando esconder. Presta atenção nisso. Não, isso é muito sério. A gente sempre tenta ver o defeito no outro, na verdade esse defeito é nosso. E como a gente não quer mostrar esse defeito, a gente esconde ele. Quando ele está refletido no outro, eu fico bravo. Eu fico falando mal, eu fico tentando chacotear. Por quê? Porque aquele defeito em mim está refletido no outro. E aí é quando Jesus fala para a gente o seguinte, enquanto estiver a caminho, faz as pazes com o teu inimigo. Por que inimigo? Porque geralmente são pessoas que a gente não gosta por algum motivo, a gente nem sabe por quê. Mas a pessoa entra no ambiente, você nunca vê a pessoa, você não gosta dessa pessoa, tá? Cara, quando isso acontece, vai por mim. É sinal que essa pessoa tem alguma coisa que é sua, que você precisa resolver. Então é justamente esse que nós temos que ir. É o que a gente fala, amar
quem ama a gente é fácil. Gostar de quem gosta da gente é mais fácil ainda. Agora, amar o inimigo, que nem Jesus falou, é justamente isso. Que a gente intitula como inimigo, né? Na verdade, aquele cara, ele é o cara que mostra quem nós somos. O que é um relacionamento, né? O relacionamento são duas pessoas que um vai mostrando o defeito do outro. E a gente vai trabalhando no perdão, a gente vai trabalhando na humildade, a gente vai trabalhando no reconhecimento, ok? Por isso que trilhar um casamento, trilhar uma vida conjugal, embora seja uma elevação espiritual muito grande do casamento, né, um matrimônio, ele é feito de desafio o tempo todo. Por quê? Porque intimamente um vai mostrando o defeito do outro, né? E se eu não souber lidar com isso, se eu não for humilde para saber lidar com isso, que às vezes o que eu vejo na minha esposa é um problema meu, às vezes o que ela vê em mim é um problema dela, cara, existe um monte de separação. E não é diferente no coletivo, não é diferente no ônibus, tá? Não é diferente entre os amigos, o motorista, tá? Na garagem, entre as chefias. Não gosto desse chefe, esse cara é arrogante. Olha que a arrogância é sua, vai por mim, tá? Então, antes de eu aprender a me relacionar interpessoalmente, porque eu posso me relacionar interpessoalmente falso. O que quer dizer se relacionar interpessoalmente falso? Tá? Eu ponho uma máscara de simpatia, e simpatia é falsidade, né? Eu ponho aquela máscara e me comporto daquele jeito para ser aceito naquele ambiente, sacou? Mas se eu quero me relacionar verdadeiramente com o coração do outro, eu tenho que me relacionar através da intrapessoalidade, ou seja, através de mim, aceitando o outro como ele é. O que é o amor? Aceitar as coisas como são e eu dar o meu melhor. Preste atenção nisso, tá? Definição de amor: aceite as coisas das pessoas como são e dê o seu melhor. Isso é amor. Percebe? Resumindo tudo que Paulo escreveu lá numa das epístolas dele sobre o amor, isso é o amor, tá? Então, intrapessoal, tá? Mas ninguém nunca me ensinou isso. Eu sei que me ensinaram isso. É por isso que estamos fazendo esse vídeo aqui, cara, tá? A gente tem que conhecer a gente. O nosso mundo, ele sempre é baseado na gente. Tudo que a gente vê no mundo de ruim e de bom, somos nós. Se você vê o mundo virtuoso, é porque você é virtuoso. Se você vê as pessoas com potência, é porque você é potente. Se você vê as pessoas com amor, é porque você é amoroso. Lembra disso. Mas se eu vejo as pessoas com ódio, é porque eu sou odioso. Se eu vejo as pessoas ruins, é porque eu sou ruim. Se eu vejo que a pessoa é trapaceira, é porque eu sou trapaceiro. Se eu vejo que o outro é escasso, é porque eu sou escasso. Se eu vejo que o outro é ladrão, é porque eu sou ladrão. Se eu vejo que o outro é desconfiado, é porque eu sou desconfiado. Lembra disso. Nós vamos ver no outro o que a gente tem. A gente não pode ver no outro o que a gente não tem. Presta atenção. Não. Se eu não tenho dentro de mim, eu não tenho como ver no outro. E nem tenho como dar nada para o outro que não seja o que eu tenho só. Tá? Isso é uma reflexão muito profunda, principalmente para um motorista que é um profissional violento, de bom, que trabalhar com pessoas. É a diferença entre o excelente motorista e um motorista mediano e um motorista ruim. É justamente o cara que se conhece. É o conhecimento, ele procura se conhecer todo dia. A briga não é com o mundo, a briga não é com os políticos, a briga não é com teus irmãos, a briga não é com o diabo, a briga é com você mesmo. A gente tem que todo dia brigar com a gente mesmo, tá? Pegar todos aqueles nossos defeitos e bloqueios e trabalhar ele o tempo todo, tá? E outra coisa, lembra que isso vai estar contigo 24 horas. Então, se meus olhos são luz, meu corpo é luz. Está escrito também no manual, filhão. Não? Então, como eu vejo o mundo, sou eu. É só o reflexo, tá? Estou falando alguma coisa de fora do contexto? Não. Está escrito há mais de 3.000 anos. Preste atenção nisso. Isso chama-se sabedoria, tá? E nós vamos vir para cá. Então, eu vou dar alguns exercícios. Para a gente começar a olhar diferente, começar a se conhecer. Qual é o princípio do conhecimento, tá? Vem aqui para a lousa do seu cara intrapessoal, trabalhar o intrapessoal em mim, trabalhar eu com eu mesmo, eu com relação a mim mesmo, eu me aceitar como eu sou, tá? Meu corpo, meu tamanho, meus talentos que Deus deu para mim, eu me aceitar. Isso é muito importante. Muita gente não se aceita. Tá brincando, não se aceita. Tem cara que se tolera, e tem alguns que não se aceitam tanto que dão um tiro na própria cabeça, que entra no processo depressivo. Ele começa a não se aceitar como pessoa. Ele acha que ele é incapaz, que ele não pode, que Deus não ajuda ele, que todo mundo tira sarro dele, que ele é ruim, blá, 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 blá. Você sabe disso, tá? Então, quando eu começo a me empoderar, o que é se empoderar? Conhecer a mim mesmo. Presta atenção.
Vamos lá? Vem aqui, vou fazer um desenho aqui, vai ficar mais claro, tá bom? Vou te fechar o olho, presta atenção, ó. Vamos fazer um desenho aqui. Vê isso, ó. Aí, filma aí, vê se ficou bom. Aqui, ó, o desenho é mais ou menos assim. Presta atenção, tá? Um triângulo? É, um triângulo. Um triângulo. Então, assim, quem é que está aqui em cima de tudo? Ah, todo mundo sabe disso, não. Todo mundo fala isso, nem todo mundo sabe. Acima de tudo é Deus. Ah, mas eu não acredito em Deus. Pois é, no que você acredita? Está nessa força superior. Que é impossível você não entender que existe uma força superior que controla tudo isso aqui. Senão você estaria preocupado com o Sol. Você está preocupado com o Sol? Não, nunca me preocupei com o Sol. Pois é, deveria, né? Porque nós não temos controle nenhum do Sol. E se o Sol no outro dia não aparecer, morre todo mundo, filhão. Não sobra nada aqui. Tá? E quem controla o Sol? Fala a mim. Ah, não chama, não. Você não chama de Deus, tudo bem. Você pode chamar de Jeová, tá tudo certo. Você pode chamar de Alá, de Cristo, de Buda, de Jesus. Você quer chamar de natureza? Pode chamar também, chama de universo, um nome. É uma classificação nossa. Nós é que precisamos dar nome para as coisas. Tá bom? Mas essa força maior, superior que existe, né? Vai poder estar acima de tudo. Por quê? Porque sem ele, nada tem. Inclusive, nós somos parte dele. Bom? Então, primeiro Deus. Primeiro Deus. Depois de Deus, na escala, eu, ou seja, você. Olha aí, é aí que manda o perigo, né? Eu ponho Deus acima de tudo, depois eu tenho que pôr eu. E para pôr eu tenho que me conhecer. Percebe? Primeiro eu. Por quê? Porque quando eu começo a melhorar, todos à minha volta começam a melhorar, seja no que for. Vamos pegar o exemplo do avião. Você já voou de avião? Se você não voou, vou te falar como é que é. Antes de levantar voo, depois todo mundo senta, aperta o cinto, vai um comissário de bordo ou uma comissária, né? E começa a explicar sobre o cinto, sobre a saída de emergência, se caso acontecer isso, acontecer aquilo, piriri, pororó, e fala o seguinte: se caso tiver descompressão na cabine durante o voo, vai cair as máscaras. Primeiro você coloca em você, depois na criança. Porque se você colocar na criança, pode ser que você não dê tempo de tempo. Percebe? Primeiro em você. Ah, mas meu filho tem problema, mas não sei quem tem problema, meu vizinho tem problema, mas não tem problema, eu quero resolver. Não, resolve primeiro em você. Aí você tem condição de ajudar. Senão, não tem. Lembra da historinha? Primeiro eu paro de comer açúcar, para depois eu ter a moral de falar assim, ó, para de comer açúcar. Sacou? Então presta atenção. Eu. E depois você que tem namorado, namorada, marido, mulher, cônjuge, ele vem depois de você. Cônjuge. Ah, não, eu dou tudo para minha mulher, eu dou tudo para meu marido, eu faço tudo para eles, eu ponho eles no pilar, eu ponho ele acima de mim. Pois é, desculpa, não está errado, não está legal. Entendeu? Primeiro é você, então você não pode se diminuir. Parceria, relacionamento é igualdade. Ah, mas eu quero dar muito. Então, isso é fuga. Tá? Você quer virar atenção no holofote todo pro outro para se esconder. Lembra disso? Então, depois que você está bem, consequentemente, você vai dar para o seu cônjuge. Depois, quem não tem, vai ter filhos. Ah, peraí. Ah, não, aí não, né? Nasceu o filho, tem que olhar para o filho primeiro. O filho é mais importante. Não é. Filho não é mais importante que a sua relação. Presta atenção, o cônjuge vem antes. Por quê? Porque o filho é fruto disso aqui. Se isso aqui estiver ruim, o filho está ruim. Lembra disso? Se isso aqui estiver bom, o filho está bem. Ele está seguro. Tá? Por isso que o filho vem depois. Muita gente faz o quê? Põe isso aqui, ó. No meio. Dorme na cama no meio. Tudo é primeiro o filho, depois do outro. Esquece do outro, da outra. Eu falei, meu casamento não deu certo. Ah, minha relação. É óbvio. Como 2 mais 2, tá? Depois, por último, família de origem. O que é família de origem? De onde você veio? Seu pai, sua mãe, seus irmãos. Depois. Não, mas a minha mãe, não, mas o meu pai. Pois é. Começa
dar prioridade para pai e mãe, você já não faz mais parte daquela família, você faz parte, mas você já não faz mais parte da família, você virou parente, lembra disso, depois você sai da casa da sua mãe, você é parente, tá? Aprende isso aí que é muito interessante. Se você pôr isso aqui no meio, o seu cônjuge pôr isso aqui no meio, vai estragar, vai dar merda, vai dar ruim. Isso aqui já foi, é passado, isso aqui vai te dar a base só, mas a tua prioridade é aqui, ó. Tá? Mas antes de priorizar, você tem que priorizar aqui, ó, na tua saúde física, nos seus estudos, na sua conexão com Deus. Aqui por quê? Você veio só e vai voltar? Só. Entendeu? Por mais que tenha 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de casamento, na hora de ir embora, filho, é sozinho. Entendeu? Então dê o seu melhor, e para você dar o seu melhor, você tem que estar melhor. Isso é inteligência emocional, isso é relacionamento interpessoal. Tá, mas como é que eu ponho Deus em primeiro? Simples. Faz o que Deus gosta. Por que Deus gosta? Deus gosta de gente. Então ame a gente, ame as pessoas. Tá? Então comece se amando. Por quê? Porque como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Como é que eu vou amar a minha esposa, meu marido, se eu não me amo? Muito relacionamento acaba porque o cara coloca todo o amor dele na esposa. Uau! Todo o amor dele no marido. Uau! Esquece dele. Ou seja, ele está dando uma coisa que ele não tem. Entendeu? Ele está achando que ele está amando, mas ele não está. Porque se ele não se ama, como é que ele vai dar o que não tem? Quem é que pode dar o que não tem? Nós temos que ter primeiro para depois dar. Se Deus é amor, ele tem muito, então ele te dá. Você pega e é uma cascata, ó. É assim que funciona. Entendeu? Agora não, chega aqui, Deus me dá amor, eu não quero. Eu já quero passar daqui para cá ou daqui para cá, não dá certo. Entendeu? Então o que é relacionamento intrapessoal? É uma relação comigo mesmo. Se eu estou bem, todo mundo à minha volta está bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido aí. Então assim, até para teus passageiros estarem bem, até para sua relação na garagem estar bem, inclusive com a chefia, você tem que estar bem. Tá bom? Então, compartilha aí, gostou? Escreve alguma coisa aí, o que você achou desse vídeo? Achou legal? Então compartilha aí, dá um like, tamo junto e até a próxima. Sucesso!